Olá, povo querido, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. E eu estou passando nesta madrugada, onde quero trazer aqui uma palavra ao teu coração, quero também orar por você. Como você pode ver, já prepara aqui meu copo com água, prepare seu copo com água, você que nos acompanha, que daqui a pouquinho estarei orando pela sua vida no nome do Senhor e Salvador Jesus. Mas antes da oração, eu quero aqui trazer a mensagem de Deus a você que nos acompanha. Onde quer que você esteja, que o Espírito Santo possa te visitar, você que está aí com o teu coração angustiado, a alma oprimida, você que talvez não está conseguindo dormir por conta dos problemas, ou você que está enfrentando algo que está tirando a tua paz, você que está enfrentando algum problema que talvez tenha tirado a tua alegria, onde quer que você esteja você em casa, esteja você no trabalho, esteja você no hospital, aonde você estiver, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus possa te visitar com a presença gloriosa, possa te visitar com uma unção revolucionária e que todos os teus desejos, todas as tuas orações sejam atendidas no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Eu tenho aqui uma palavra da parte de Deus no livro dos Gálatas, capítulo 2, versículo de número 4, onde assim está escrito: E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Gálatas. Naqueles dias, muitos eram aqueles que surgiam, na condição de escravo, se dizendo ser livre, e prometiam liberdade quando eles mesmos eram escravos, porque eles queriam torná-lo, aquelas pessoas também escravas. Então, muitos naqueles dias se diziam ser uma coisa que na verdade não era. Então, quando o apóstolo Paulo percebeu isso, ele escreveu aos Gálatas, para que os Gálatas vigiassem e fossem cautelosos com as pessoas às quais eles recebiam, com as pessoas às quais eles davam as boas-vindas, porque muitas pessoas que naqueles dias, como nos dias atuais, surgiam se dizendo ser livre, na verdade não era escravo e queria tornar os outros escravos também. Então o apóstolo Paulo alertou os Gálatas para que eles fossem cuidadosos no receber todo tipo de pessoas que se diziam ser uma coisa e na verdade nem todos eram aquilo que eles diziam ser. E nos dias atuais nós vivemos cenários bem parecidos, muito próximos, porque muitos são aqueles que prometem a liberdade quando eles mesmos são escravos. É o que o apóstolo Paulo diz aqui, pessoas que se intrometem no nosso meio, se dizendo ser uma coisa que na verdade não é. E muitas vezes são pessoas que vivem na escravidão e na verdade quer levar outros a ser escravos, tirando a liberdade de pessoas as quais elas nem percebem e deixam se levar por todo tipo de doutrina, por todo tipo de ensinamento, por tudo aquilo que ouve, acreditando em qualquer um que se diz ser de Deus e na verdade nem todos são. Olha o que diz o versículo 5, diz assim: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Veja que o apóstolo Paulo diz que ele não deixou se levar em nenhum momento sequer por aqueles que se diziam ser uma coisa que na verdade não era. Porque alguém, quando é livre, significa que é conhecedor da verdade. Mas quando alguém é escravo, se dizendo ser livre é escravo, ele torna a verdade de Cristo em mentira na boca dos homens. Ou seja, aquele que é livre anda na verdade, mas o escravo, mesmo quando ele não percebe, pelo fato de ser escravo, ele vive uma vida de mentira, se achando que está na verdade, e na verdade está vivendo uma vida de mentira e não consegue se dar conta. Quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas vivem dessa forma? Vive na qualidade de escravo, acha que é livre. Vive uma vida de mentira e acha que está andando na verdade. Não é nem que a pessoa está mentindo, mas o fato dela viver uma vida de escravidão, ela está tendo uma vida de mentira. Está achando que é livre, está achando que está na verdade, como esse povo aqui nesses dias estava assim também. Eles, na verdade, eram escravos e tinham uma vida de mentira. E, na verdade, eles achavam que era livre e que andava no caminho da verdade. Só que era tudo o contrário que com eles estava acontecendo. É exatamente assim que acontece nos dias atuais. Olha o que diz o versículo 6, diz assim: e quanto aqueles que apareciam ser de maior influência, melhor dizendo, quanto aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido, outrora não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem,
Veja que o apóstolo Paulo aqui fala de influência do Evangelho, os influenciadores do Evangelho. Hoje em dia é tanta influência que as pessoas nos proporcionam por meio do Evangelho. O Evangelho hoje em dia, infelizmente, não é que o Evangelho seja uma influência, mas é que muitas pessoas influentes no Evangelho, infelizmente, estão usando para coisas indevidas, está influenciando as pessoas a seguir caminhos errados. Infelizmente, muitos hoje influentes no meio do Evangelho está usando o Evangelho para levar pessoas, infelizmente, em vez de levar elas a se encontrarem na vida, a ser salva, está levando pessoas a se perderem. Não que o Evangelho faça se perder, mas porque estão usando para coisas indevidas, para coisas erradas, como nos dias atuais nós vemos. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro, né? Ele fala no versículo 6, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido, outrora não me interessa, ou seja, a influência para ele fala, não me interessa os influenciadores. E ele fala que Deus não aceita a aparência dos homens, ou seja, aqueles que vivem de influência, vivem de aparência, mas aqueles que vivem de santidade, esses vivem de convenção, ou aqueles que se santificam vivem de santidade e de convenção. Eu não sei se você entende isso. Os influenciadores vivem de aparência, mas aqueles que se santificam vivem de santidade e vivem de convenção. Ou seja, ele está nos alertando, né? Cuidado com os influenciadores do Evangelho, que ele fala, Deus não aceita a aparência dos homens. Quem são aqueles que vivem de aparência? Os influenciadores. Quantas pessoas hoje em dia são influentes no Evangelho? Mas infelizmente muitos influentes andam de maneira errada, é o que a Bíblia está nos orientando. E quanto àqueles que pareciam, ele fala que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, ou seja, são pessoas que aparentam ser uma coisa que na verdade não é. São pessoas que demonstram ser uma coisa que na verdade não é. Até tem uma grande influência, mas a Bíblia deixa bem claro, são pessoas que vivem de aparência, ou seja, os influenciadores vivem de aparência, mas aqueles que se santificam vivem de santidade, vivem de conversão. Deus não aceita os influenciadores, Deus aceita aqueles que se santificam, porque os influenciadores vivem de aparência, mas os que se santificam vivem de santidade. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ou seja, os influenciadores, como você acabou de ouvir, vivem de aparência. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, Deus não aceita os influenciadores por conta da aparência deles. E ele também finaliza o versículo 6 dizendo que aqueles que viviam de influência, né, que na verdade não passavam de aparência de homem, ele fala que a ele não acrescentou coisa nenhuma. Ou seja, cuidado com aquilo que os influenciadores estão acrescentando na sua vida. Eu não sei se você entende isso, porque a influência hoje em dia no meio do Evangelho, infelizmente, está acrescentando muita coisa errada na vida das pessoas. A influência hoje em dia no meio do Evangelho está levando as pessoas a se perder. As más influências do Evangelho estão levando as pessoas a seguir costume de homem. As más influências do Evangelho estão levando pessoas para o caminho errado. As más influências do Evangelho estão levando pessoas a perder a salvação. As más influências no Evangelho criaram-se religiões, criaram doutrina, criaram costumes de homem. As má influências no Evangelho está levando pessoas a estar dentro da igreja desviadas e não percebem, porque os influenciadores vivem de aparência, mas aqueles que se santificam vivem de santidade. E aqueles que são influenciadores que vivem de aparência, a Bíblia diz no versículo 6 do capítulo 2 de Gálatas, Deus não aceita a aparência do homem, ou seja, a aparência dos influenciadores. E ele fala no final do versículo 6 que os influenciadores a ele não lhe acrescentou coisa alguma. Eu pergunto, o que está te acrescentando? Os influenciadores ou a palavra de Deus? Porque infelizmente parece que muitas pessoas, o que está acrescentando na vida delas está vindo da parte dos influenciadores e não do Evangelho. Porque muitas são aqueles que ouvem os influenciadores, mas não ouvem o Evangelho de Jesus. A influência está vindo dos homens e não da palavra de Deus. Cuidado com as influências. Os influenciadores, eu não estou aqui falando dos influenciadores digital, não é disso, viu? Para deixar bem claro.
Estou falando dos influenciadores do evangelho, porque os influenciadores, a Bíblia diz que vivem de aparência, e Deus não aceita a aparência do homem. Os influenciadores, o apóstolo Paulo diz que esse não só vive de aparência, como a ele não acrescentou coisa alguma, porque a influência de homem é coisa de homem, mas eu tenho que viver de fato e de verdade de santidade, eu tenho que me santificar e não viver da influência dos outros. Cuidado com as influências, tá bom, queridos? Olha o que diz no versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Veja que Deus deixou os influenciadores de lado. Deus deixou de lado a influência dos homens que não estava acrescentando nada na vida de ninguém, investiu no apóstolo Paulo e em Pedro, confiando a eles o evangelho da graça, o evangelho da graça o apóstolo Paulo, o evangelho da circuncisão o apóstolo Pedro, deixando os influenciadores de lado e levantando a outros, colocando sobre outros a responsabilidade, a qual sobre os influenciadores Deus não confiou, porque os influenciadores vivem de aparência, mas os que se santificam, como era o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, os que se santificam vivem de santidade. Influenciadores vivem de aparência. Influenciador não pode acrescentar, espiritualmente falando, na vida de ninguém. Porque influenciador de evangelho vive de aparência. Mas aqueles que se santificam vivem de santidade. Cuidado que estão acrescentando na sua vida. Cuidado para que você não seja alguém que está vivendo de aparência também e achando que está no caminho certo. Como você ouviu lá atrás, influenciador nada mais é que escravo. Se torna escravo da própria influência. Influenciador é escravo, vive uma vida de mentira e acha que está na verdade. Mas aquele que se santifica, esse é livre, vive uma vida de santidade, anda na verdade, porque não vive de influência, mas vive de santidade. Quem vive de santidade, como você acabou de ouvir, os que vivem de santidade, a esses o Espírito Santo acrescenta. Mas aqueles que vivem de influência, isso também é influenciado pelas pessoas. Cuidado com a influência. Tá bom, queridos? Os influenciadores vivem de aparência. Quem se santifica, vive de santidade. Cuidado com quem está te influenciando. Deixa eu orar por você. Pai querido e Deus amado, Senhor Jesus, esta madrugada de oração, eu oro por aqueles que vão ouvir esta mensagem, esta oração em algum lugar. Eu peço que o Senhor as visite, meu Deus, esta pessoa. Eu não sei quem ela é, não sei onde ela vai ouvir esta oração, esta mensagem. Mas onde quer que essa pessoa esteja ela no hospital, esteja ela debaixo de uma ponte, esteja ela na cela fria de um presídio, numa clínica de recuperação, esteja esta pessoa no automóvel, na rua, aonde essa pessoa estiver, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, se esta pessoa ela está tendo uma vida de aparência, de má influência por conta dos outros, se esta pessoa está levando uma vida de escravidão, achando que é livre, meu Deus, que o Senhor venha libertá-lo, meu Pai. Quebra, Senhor, as algemas, as prisões, os grilhões de Satanás, o qual tem prendido esta pessoa. Quantos são aqueles que vivem uma vida de escravidão achando que é livre? Quantos são aqueles que estão no cativeiro? O cativeiro da angústia, o cativeiro da opressão. Quantas pessoas se encontram no cativeiro do desespero, Senhor, sabe? Meu Deus, há tantas pessoas que se encontram vivendo na prisão. Ela está tantos anos lutando por algo e ainda não aconteceu, Senhor, aquilo que ela tanto deseja. Talvez esta pessoa que me ouve, ela ora pela restauração do casamento há anos. Ela ora pela libertação do filho. Esta pessoa, ela ora, meu Deus, a prol da saúde. Há tanto tempo ela toma medicamentos controlados. Esta pessoa, Senhor, ela ora para que a porta de emprego se abra. Ela ora, meu Deus, para que a família esteja na tua presença, para que haja salvação na casa. Meu Deus, há quanto tempo esta pessoa está suplicando e as orações dela parece que não estão sendo atendidas, pelo fato desta pessoa ser escrava e achar que é livre. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, visita esta pessoa, Senhor. Toca, Senhor, no profundo da alma.
e arranca, Senhor, toda a escravidão do coração. Liberta, Senhor, este homem, esta mulher que me ouve. Liberta a criatura aflita, esta pessoa que vive à base de medicamentos, Senhor. Meu Deus, esta pessoa ela sofre durante a noite, as noites têm passado em clarão, meu Pai. Meu Deus, esta pessoa ela sofre com diabetes, colesterol, glaucoma, catarata, miopia. Ela usa uma bolsa de colostomia. Esta pessoa ela sofre, meu Deus, com a diabetes. Esta pessoa ela sofre com a leucemia no sangue. Ela sofre com caroço, nódulo, tumor. Meu Deus, esta pessoa ela tem cisto no ovário, ela tem um mioma. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, toca com o teu poder e restaura, meu Deus, a saúde desta pessoa. Neutraliza agora o espírito de doença, de enfermidade. Meu Deus, que seja neutralizado e que esta pessoa seja livre agora mesmo, no nome do Senhor Jesus. Eu oro por aqueles que se encontram com dores terríveis, infernais. Esta pessoa que toma morfina para aliviar as dores, Senhor, sabe? Talvez tenha alguém me ouvindo com lágrima no semblante, porque não suporta mais. Talvez esta pessoa, ela está tão esgotada, tão desesperada, que ela pensa em dar cabo na própria vida. Ela pensa em sumir sem dar notícia para ninguém, Senhor. Porque ela está cansada, Senhor. Esta pessoa, ela está no limite das suas forças. Sabe, Senhor, eu oro por ela agora. Esta pessoa que sofre com o vício do álcool, das drogas. Talvez tenha alguém me ouvindo com a alma em desespero, meu Pai. Mas o Senhor pode libertá-lo. Senhor, neutraliza agora o espírito da angústia, do vício. Neutraliza agora esse espírito de opressão do coração. E liberta, meu Deus, esta pessoa, alcança ela onde quer que esteja. E que ela seja livre. Que ela seja tocada pelo teu poder. Que ela seja livre pelo poder do teu Espírito Santo. Que a tua mão os alcance. E que haja, meu Deus, a libertação. Meu Pai, consagra este copo com água, Senhor. Torna essa água um santo remédio. Consagra, meu Deus, esta água. Coloca sobre ela a purificação do teu Espírito. Consagra, santifica, abençoa. E quem dessa água beber, meu Deus, que seja livre. Quem dessa água beber, que o doente seja curado. Meu Deus, que o viciado seja liberto. Quando esta pessoa beber desta água, que as dores desapareçam. Quando esta pessoa beber desta água, tudo se faça novo. Que ela seja livre, meu Pai. Que ela seja tocada pelo teu poder. Que ao beber dessa água, meu Pai, que as cadeias se quebrem, que as portas se abram. Que um milagre aconteça na vida deste homem e desta mulher. Que haja cura, libertação. Que haja mudança e transformação na vida de cada uma destas pessoas. Consagra, santifica e abençoa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bíblia da água abençoada, no nome do Senhor Jesus. Bíblia da água e seja livre. Bíblia da água e seja curado. Bíblia da água e seja tocado pelo poder de Deus. Seja tocado pela mão de Deus. Aonde você estiver, quando você tomar dessa água, é a última vez que você vai sofrer por conta dessa enfermidade. É a última vez que você vai sentir essa dor de cabeça, esse problema nas vistas. Quando você beber dessa água, nunca mais essas dores vão voltar para o teu corpo. Beba dessa água agora, derrama sobre a tua cabeça, passa sobre a enfermidade. Seja livre, seja curado. Em o nome do Senhor Jesus, aonde você estiver, a mão de Deus ela te alcança. A mão de Deus ela te levanta, a mão de Deus te cura. A mão de Deus ela te abre a porta. A mão de Deus ela te traz a mudança no nome do Senhor Jesus. Beba dessa água e seja livre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui. Mas aonde você estiver, que Deus venha te alcançá-lo, que haja mudança na tua vida, que haja libertação, que haja cura. Aonde você estiver, como você ouviu na palavra, onde quer que você esteja, que o Espírito Santo de Deus possa te visitar e que a mão de Deus possa te trazer muitas vitórias no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vou ficando por aqui, mas que essa palavra fique no teu coração. Cuidado com os influenciadores. Tá bom, meus amados? Deus abençoe. Forte abraço no nome do Senhor Jesus.